Tem uma ideia que eu li com Malcolm Gladwell, que é interessante. Ele fala o seguinte, né, que algum nível de dificuldade, ele é desejável. Existe um certo nível, porque sem dificuldade você não melhora, né? Tem uma frase do Seneca onde ele diz que uma gema, né, uma pedra preciosa, não vai ser polida sem atrito. E da mesma forma, um homem não consegue melhorar sem suas provações. Então, para você ficar melhor, você tem que enfrentar um desafio que te obrigue a superar esse desafio. Salve, salve, vencedor! Você quer aumentar seu conhecimento e economizar tempo? Então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do nosso sucesso. Mas eu queria saber primeiro de você, Murilo, porque você teve uma trajetória bem diferente, cara. Você veio da comunidade, né, teve desafios próprios. Pensando nessa conjuntura, você se considera um cara de sorte? Ou você fala, não, minha trajetória é muito improvável? Olha, tem alguns pontos sim da minha história que eu considero que eu tive sorte. Então, por exemplo, eu falo que eu fui criado por duas mães, né? Minha mãe e minha avó, que sempre me deram uma educação, sempre me direcionaram com quem eu devia ou não andar dentro da quebrada, dentro da favela. Eu tava até conversando com o Vinícius, né, que é o meu sócio no Favelado Investidor esses dias. Ele é E muito aí- gente fina, aliás, viu, cara? ele Eu é gosto muito monstro, ele dele. é monstro. Ele é o melhor lá. Quem aparece é o Murilo, cara, sinceramente. Ah, tem que aparecer alguém, aparece o Murilo. E eu tava trocando essa ideia com ele, e ele falou um negócio assim, ele falou, cara, eu mesmo tive mais dificuldade que você, né, comparando ali, a gente saiu do mesmo local, do mesmo bairro. E eu acredito por eu ter, por exemplo, duas mães que me direcionaram e falou assim, pô, não quero você andando com fulano. Passava mês, fulano tava preso. Não quero você andando com ciclano. Depois, fulano, o ciclano Mulher é tava foda, né? no Mulher meio tem aqui, das ó. drogas como um todo. E até, eu conversando com o Vinícius, eu sempre estudei escola pública. Só que a minha escola pública não era no bairro que eu morava. Era em outro bairro que era meio classe baixa, assim, mas era pública. E eu acredito que só por eu ter ido por essa escola, eu já tive uma certa sorte muito melhor comparado às pessoas que cresceram na mesma condição, no mesmo bairro do que eu. E eu acredito também que quando a gente tem essa experiência, esse acesso a informações que vêm de fora, as coisas começam a mudar. Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar aos 16 anos. Aos meus 20 anos, eu era menor aprendiz e trabalhava em um cartório do lado da bolsa, que foi aí que gerou uma certa curiosidade para eu aprender sobre investimentos. O meu sonho na época era trabalhar na bolsa de valores, porque eu acreditei, falei, pô, aqui que tá o dinheiro, aqui que eu vou mudar minha vida, então quero trabalhar aqui. Depois eu fiz um estágio em um grande banco, né, o segundo maior banco aqui do Brasil, e depois numa multinacional que foi a KPMG. Então, cada ponto aqui de certa maneira teve ali o meu esforço e dedicação, mas ainda assim teve um ponto de sorte, né? Que eu soube aproveitar e soube multiplicar através hoje do próprio Favelado Investidor. E aí a reflexão que eu sempre deixo pro pessoal é que se a gente identifica essa sorte que nós tivemos, a gente tenta fazer a sorte na vida das pessoas também. Porque assim como no início mesmo, quando eu comecei a estudar sobre investimentos, acompanhava o Thiago, acompanhava você, a Natália. Vocês, de certa maneira, fizeram um pouco de sorte na minha vida, a ponto de, em 2019, eu criar o Favelado Investidor. Então, hoje eu vejo que o próprio Favelado Investidor está criando um pouco de sorte na questão do acesso ao conhecimento externo na vida das pessoas, né? E aí vai saber se elas vão saber aproveitar isso ou não. Você vai ser uma sementinha ali pro cara mudar a Exato. sorte dele, digamos assim. Total. Eu falei desse conceito de retorno sobre a sorte, né? Quem me falou isso foi o Breno Perrucho. A gente estava tomando um café, tudo discutindo essas questões. Ele falou, cara, você é sortudo, mas você conseguiu um baita retorno sobre a sua sorte. Porque teve muita gente que saiu no mesmo patamar que eu e não conseguiu nada perto do que a gente conseguiu no final das contas. Eu mesmo Só não que eu teria acho que dentro conseguido. do retorno sobre a sorte, o seu retorno sobre a sorte foi maior do que o meu ainda, porque você nasceu com menos sorte, digamos assim. Você enfrentou mais dificuldades. E tem uma ideia que eu li com Malcolm Gladwell, que é interessante. Ele fala o seguinte, né, que algum nível de dificuldade, ele é desejável. Existe um certo nível, porque sem dificuldade você não melhora, né? Tem uma frase do Seneca onde ele diz que uma gema, né, uma pedra preciosa, não vai ser polida sem atrito. E da mesma forma, um homem não consegue melhorar sem suas provações. Então, para você ficar melhor, você tem que enfrentar um desafio que te obrigue a superar esse desafio. Só que tem desafios que são tão grandes que às vezes são insuperáveis naquele momento para a pessoa. Então ela não cresce por conta daquilo. Algum nível de dificuldade é bom. Um nível extremo de dificuldade, ele acaba te privando de muita coisa. Então, realmente, para algumas pessoas, não vai ser acessível. Mas como eu disse, eu não acho que é o pessoal que está assistindo aqui Sim, o sim. nosso podcast. E eu queria saber, Thiago, por exemplo,
Você teve, eu acho que um ponto de partida similar ao meu, cara. Talvez até um pouquinho melhor. A impressão que eu tenho. Por conta de ter um pai que já era empreendedor, né? Como é que você fez para multiplicar o seu retorno sobre a sorte? Porque eu acho que você se considera um cara sortudo também. Totalmente. Eu acho que de uma certa forma, né, eu acho difícil alguém não se considerar sortudo dentre as possibilidades. Acho muito difícil. Porque vamos supor que a pessoa nasça numa extrema pobreza. Poxa, cara, tem alguém que nasceu sem o braço, sem uma perna, sem uma mãe, sem um pai. Tem tantas possibilidades que o simples fato de a gente ter uma boa saúde, né, estar são, né, e às vezes não passar fome, eu sei que tem pessoas que passam, já é uma sorte. Então eu diria que para começar, a minha base de sorte foi muito grande. Porque todas as coisas básicas eu tive, não é? Então eu tive a educação, eu tive comida, eu tive amor, eu tive tudo isso, né? E o ponto é que é muito difícil você entender qual que é o tamanho da dor do outro, né? Porque quando o outro não passou pelo problema... Por exemplo, eu não tive a base que o Murilo teve, que acredito que, sob o sentido lógico, deve ter sido uma base mais difícil do que a minha, não é? Porém, eu não consigo sentir exatamente o que ele sentiu porque eu não passei por isso. Então, eu tenho um parâmetro na minha vida. Então, dentro do parâmetro que eu tive, eu sinto que hoje eu me desenvolvi e cresci muito mais do que da onde eu vim. Então, de certa forma, acho que eu tive um bom retorno sobre a minha sorte também. O ponto é que eu acredito que eu tive bastante retorno sobre a minha sorte, Pereira, de fato. Eu me sinto um cara muito abençoado mesmo. Sorte, ela tem a ver com, de fato, tem a ver com o nosso papo inicial de destino. Tá? É o destino, é o acaso que cabe a cada um de nós, assim, aquela parcela que não está no nosso alcance. O ponto é que eu acho que tem dois tipos de sorte. Eu acho que tem aquela sorte que simplesmente acontece e tem aquela sorte que tem a ver com você estar preparado naquela situação, né? Eu acho que pequenos momentos que as pessoas acreditam a sorte da minha vida vieram da minha preparação e do meu trabalho diligente e excessivo. Sim. Não é? E que eu estava pronto para aproveitar de alguma forma. Então, poxa, veio o evento do Robert Kiyosaki aqui no Brasil. Quando ele veio e você foi no evento, eu estava bem posicionado a ponto de a gente se conhecer. Se eu não tivesse, talvez a gente nem teria se visto. Então tiveram vários momentos onde eu aproveitei. Né? O ponto é, a gente pode fazer um pouquinho de sorte também, de fato. Né? Tem muitas ocasiões na nossa vida e quando a gente está preparado para isso, né, você tem aquele encontro incrível lá da sorte da preparação com a oportunidade. Uma frase do Sêneca. Mentira, Sorte... é dele também? É dele. Não é possível. É verdade. Tem frase para tudo. A frase do Sêneca, ele fala que sorte é quando a oportunidade encontra o homem preparado. Ah, mentira, é do Sêneca. É do Sêneca. Pô, não é possível. O cara tem frase de tudo, cara. Mas- Todas as frases que eu já ouvi na vida devem ser dele, cara. Mas esse é um ponto interessante. Rapidinho, só uma coisa. Eu tô Diga. começando a ficar em dúvida se de fato essas frases são do Sêneca. Porque Será? o Perinha, qualquer coisa que você fala... Sêneca. Eu vou te falar um negócio do Sêneca, então. O segredo é trabalhar. Mas, pô, não é possível que veio do Sêneca Eu vou te também. falar uma outra frase do Sêneca também. Ele fala: tome cuidado com o que você vê na internet. Nem tudo é verdade. 2000 antes de Cristo. Esse cara era muito. Né? Aliás, muito 2000 anos frente. atrás, né? Era no século I depois de Cristo já. Mas pegando até esse pensamento, porque você, na primeira parte, citou que eu li um livro e aquilo abriu a minha cabeça. Uhum. Então, para as pessoas que pensam que nunca poderão chegar lá, eu queria que vocês compartilhassem, e você também, Boludinha, os pontos da virada, na opinião de vocês. Como, por exemplo, cara, eu tava numa trajetória normal, mais ou menos igual à média das pessoas que conviviam comigo, e isso aqui me fez alterar um pouco o meu destino. Você citou um livro, que livro era? Nesse caso específico que eu citei foi um do Flávio Augusto. Mas tiveram vários momentos que livros mudaram a minha vida. Acho que a leitura, de certa forma, mudou a minha vida. Mas só pra eu... Posso começar aqui, então? Sim, Vai. por favor. Eu estava numa trajetória normal. O problema da trajetória normal na nossa história é que a gente vive uma certa inércia, não é? E essa inércia ela funciona tanto para quem está parado quanto para quem está em movimento. O problema é que eu acredito que o mundo ele é como uma esteira rolante ao contrário. Né? Então, se você fica parado, a esteira rolante ela já te leva para trás naturalmente. Né? Porque a gente tem custos, a gente tem inflação, Pensei na a inflação gente na hora. tem ocasiões, tem muitas coisas. Então, a gente vive numa inércia que bota uma pressão negativa sobre a nossa vida. Então, se a gente ficar parado, a gente cai. A gente volta. Se a gente andar devagar, a gente volta. Então, a gente tem uma velocidade mínima para que a gente saia do lugar. Não é? Então, o que me fez mudar, né, de alguma forma, sair desse processo padrão, foi um pouco
da raiva que eu tinha, cara. Acho que foi um pouco da raiva que eu tinha. Da Eu compartilho um pouco inconformidade, disso. não é? Uhum. Da inconformidade. O que me movia não era nem necessariamente o que eu queria fazer, eu acho que era o que eu não queria fazer. É muito difícil, às vezes, para o ser humano falar o que ele quer, mas é muito fácil falar o que você não quer, sabe? Então, você fala com algum colaborador, a pessoa não vai falar o que ela quer fazer, ela fala, eu não quero fazer mais isso. Ela fala que ela não quer, mas ela nunca sabe o que ela quer. Acho que é muito... É muito desafiador você saber o que você busca, é mais fácil falar o que você não quer. Então, eu tinha raiva. Eu tinha uma raiva acumulada em mim. Eu não queria dever dinheiro. Eu não queria passar por privações. Eu não queria nada disso. Então acho que isso aqui me fez começar a me questionar. Essa raiva me gerou questionamento, me gerou reflexão. Eu tinha uma inteligência básica a ponto de poder me questionar, né? E essa reflexão foi me fazendo as perguntas corretas, não é? A associação com pessoas também me tirou do prumo normal. Então, por exemplo, esse livro que eu li foi um livro por incentivo da Camila. Então, eu li esse livro por incentivo da Camila, descobri o que era equity. Eu li um livro que foi a Bíblia e descobri Deus, né? Eu li um livro de Simon Sinek lá atrás e comecei a pensar no meu propósito. Qual que era esse aí do Simon Sinek? Que era o Comece pelo Porquê, não é? Pai Rico, Pai Pobre foi uma coisa que me fez olhar para o dinheiro diferente, olhar para ativos e passivos, não é? Então os livros, eles me fizeram essa reflexão, porque eu acho tão absurdo você olhar para algo tão poderoso como um livro, onde você tem alguém que às vezes passa 100 anos vivendo, registra tudo ali. O cara, assim, a essência de tudo que ele viveu, de mais importante, ele registra num livro, e você pode acessar esse livro por R$39. E você não lê um livro desse. Isso aqui é um absurdo pra mim, você não aproveitar uma oportunidade como essa. Então, pra mim, os livros, eles mudaram minha vida. Mas o que, de fato, me tirou do prumo foi a raiva de onde eu tava. Acho que muito mais do que eu buscava até. Bom, acho que no meu caso, o que gerou essa virada vai um pouco com o que o Thiago falou, mas vem muito mais do desconforto de vários momentos ruins que o dinheiro sempre estava envolvido. Então eu lembro, eu muito novo, tinha uns 10 anos de idade, né, da 4ª para 5ª série, eu estava em uma nova escola estadual e nessa escola era obrigatório ter um uniforme escolar. E minha mãe não tinha condições de comprar, minha mãe só dava ali o dinheiro da passagem e só isso. E aí tinha uma professora que cobrava todos os alunos que não tinham uniforme, né? Falou, fulano, cadê o uniforme? E todo dia ela me cobrava. E aí até um dia que eu falei assim, pô, professora, minha mãe não tem condições de comprar. E aí foi quando ela me chamou de pobretão na frente da sala toda. Caramba. Eu lembro que eu sentava na primeira fileira Nossa. do lado direito aqui na parede. E aí a minha reação foi eu abrir o caderno e na última folha escrever um dia vou ser rico. Né? Tanto que isso ficou gravado na minha mente até hoje, exatamente, eu consigo até visualizar, e que foi um momento ali de eu falar, cara, eu não quero mais passar por isso. Né? Teve outros momentos também dentro de casa, que às vezes eu queria só uma chuteira de futebol para jogar uma bola na rua com os moleques e não tinha. Soltar um pipa na laje e minha mãe não tinha dinheiro. Graças a Deus nunca faltou um arroz e feijão, mas não passava disso. Então, como toda criança, né, eu sempre quis, se divertir de certa maneira. E eu via que um moleque da rua tinha uma chuteira nova, outro comprou uma bola de futebol. Quando o moleque lançou o PlayStation 1 lá na rua, eu falei, mano, calma aí, tem alguma coisa que eu tenho que fazer para conseguir conquistar algumas coisas na minha vida. Então, eu acho que a partir desse momento, esses eventos fizeram com que eu não me conformasse com a situação que foi me apresentada. Né? Eu via também dentro de casa muita discussão assim, quando minha avó vai morrer, quem vai ficar com a casa? Né? Todos os meus tios brigavam quanto a isso. Tanto que quando eu fiz dinheiro, a primeira coisa que eu fiz, eu dei uma casa para minha mãe. Eu falei, não quero mais minha mãe numa situação assim. Depois eu penso em mim. Então, são esses eventos que, somados, fizeram eu falar, cara, eu não quero viver na pobreza pro resto da vida. Acho que foi isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.